Olha só a postagem do perfil Árvore e Água, a postagem que eles fizeram há um dia. Desde 2016, os cientistas não alertavam para uma formação de fenômeno El Niño de tamanha intensidade. Então, o El Niño que está prestes a acontecer nesse ano, se começar a se formar nesse ano, ele não acontece já há algum tempo. Para esse ano, devemos nos preparar para recordes das temperaturas globais. Muitas ondas de calor, branqueamento de corais, degelo polar, seca intensa no Caribe e na região norte e nordeste do Brasil, descontrole de incêndios e perda de florestas tropicais, chuvas intensas no sul do Brasil e eventos extremos com riscos de furacões. Também são previstos muitos impactos para a saúde humana, ecossistemas, agricultura e pesca. Então a gente está num El Niño eminente, estamos na iminência de um El Niño, e esse El Niño ele vai trazer a temperatura recorde. E eu já falei aqui no vídeo que eu falo sobre mudanças climáticas que um dos próximos 5 anos vai ter recorde histórico de temperatura, vai ser o ano mais quente, entre os próximos 5 anos, já contando com 2023. E a explicação está aqui. O El Niño e Laninha são dois fenômenos climáticos relacionados ao enfraquecimento, El Niño, ou fortalecimento, Laninha, dos ventos alísios, e consequentes mudanças na ressurgência oceânica, quando as águas profundas, mais frias e ricas em nutrientes, são trazidas para a superfície do oceano. Acontece que o aquecimento anormal do planeta, causado principalmente pela emissão dos gases do efeito estufa e insistência cega das petroleiras de mercado em continuar a levar o planeta rumo ao colapso climático, porque não muda a porra da matriz energética, porque tem que botar dinheiro no bolso. Ah, mas o mundo tá acabando, Leandro. Mas a galera é gananciosa, né? O petróleo ainda é um grande objeto de desejo no mercado internacional. Por mais que a gente saiba que a gente está cavando a nossa própria cova, a gente ainda tem isso. Causado com mudanças nos padrões de temperatura do oceano, também causado pela emissão de gases do efeito estufa, tem resultado em um enfraquecimento dos ventos alísios. El Niño. Probabilidade de ocorrência é em junho, julho, agosto de 23. Aí aqui tem as características de cada um. Saiba mais. Instituto Nacional de Meteorologia. Como é formado o El Niño e quais são os impactos. Então, olha só o que está acontecendo aqui, galera. Vem comigo. O que são El Niño e Laninha? A própria Terra se indaga. São uma variação da temperatura do Oceano Pacífico, que afeta o clima no planeta inteiro. Olha isso. El Niño, Pacífico mais quente que o normal. E Laninha, Pacífico mais frio que o normal. E aí, aqui tem de 1950 a 2023. Entendam que existe um padrão para o acontecimento do El Niño e da Laninha. Aqui, ó. Laninha, El Niño, Laninha, El Niño, Laninha, El Niño. Só que a variação ela vai acontecendo, isso é natureza. Só que olha só como é que olha a tendência, ó, tendência de crescimento dos extremos. Apesar de ser um fenômeno recorrente, note como os extremos estão ficando cada vez mais quentes. E em 2016 a gente teve o ano mais quente desde o início das medições. E aí depois a gente entra numa pequena laninha, aí um pequeno El Niño, pequena laninha em 2018, e aí em 2019 a gente teve El Niño, e aí em 2022, 2023, a gente tem laninha. Esse ano, 2023, a gente vai ter a formação de um El Niño. E esse El Niño, ele vai trazer uma variação de temperatura para cima maior do que a do de 2016. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? Mas aí é que tá, galera. O El Niño se formando aqui, e ele vai se formar, o El Niño ele vai trazer essa curva mais para cima, porque a tendência é de aumento. Ó. O El Niño é um fenômeno natural. Entendam. O El Niño e a Laninha são fenômenos naturais, só que eles estão sendo intensificados pelo outro fenômeno chamado mudanças climáticas. A superfície da Terra está aquecendo como um todo, na média. Na média, a superfície da Terra está aquecendo, está ficando mais quente. E aí, quando a gente tem o El Niño, ele vai levar a temperatura mais acima do que já estava levando. E a Laninha vai trazer a temperatura mais abaixo do que estava levando. É a exacerbação dos extremos. É isso que a gente fala. E é por isso que alguns cientistas já não utilizam mais o termo aquecimento global. Porque as pessoas elas precisam que a gente desenhe, né? O boicote ao sistema educacional ele é tão profundo que as pessoas elas não têm a capacidade de entender que quando a gente fala de aquecimento global, não é só aquecimento em si. Aí a gente vê anos mais frios e a galera vem e fala assim, ó, o nome não é aquecimento global. Que média é essa de temperatura baixa?
Então não tá acontecendo nada. Tá sim. O que acontece é a exacerbação dos extremos. Galera que tá aí na live, vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? Porque o que vai vir aqui, a partir de 23, dentre os próximos 5 anos, a gente vai ter em um ano, um desses 5 anos, de 23 a 27, a gente vai ter o ano mais quente da história. E aí a tendência é que esse ano mais quente da história fique cada vez mais corriqueiro. E aí o que isso gera pro Brasil? Pro Brasil, como isso afeta o clima no Brasil? El Ninho. El Ninho causa mais seca na Amazônia e mais seca no Nordeste. E mais chuva torrencial no Brasil do Centro-Sul, principalmente no Sul. E a Laninha é justamente o contrário. Mais chuva na Amazônia e no Nordeste e mais seca no Centro-Sul, principalmente no Sul. Aí eu separei um vídeo aqui, que é um vídeo de 4 minutos. Chuva, seca, inundação, El Ninho, El Ninho, El Ninho. Aí, mar revolto. É do canal Nexo. Ó, Oceano Pacífico. Oceano Pacífico é esse oceano aqui, ó. É o maior oceano que a gente tem na Terra, né? Aqui tá a Nova Zelândia, a Austrália, a Oceania. Aqui tá a Ásia, o Japão, a Sibéria aqui, o Estreito de Bering. Aqui no meio tem a Havaí, né? Aqui já tem o Alasca, o Canadá, os Estados Unidos. E aqui o Chile, aqui a costa oeste da América do Sul. E o que acontece no El Ninho? O El Ninho, na verdade, o que acontece num ano normal? Num ano que não tem El Ninho e nem Laninha. Num ano típico, né, que a gente chama. Os ventos alísios. Os ventos alísios são ventos que correm numa baixa altitude e se deslocam dos trópicos na direção da linha do Equador. Então eles se deslocam dos trópicos e convergem na linha do Equador. Só que por conta do movimento de rotação da Terra, além de convergirem na linha do Equador, eles também correm na direção oeste. Ué, como assim correm na direção oeste? Na verdade não é ele que está correndo, né? Não é o vento que está correndo. É a Terra que está girando na direção leste debaixo do vento. Então, na verdade, o vento fica para trás. Muito entre aspas, né? E esse vento, por estar numa baixa altitude, ele tem a capacidade de empurrar uma água superficial que está aqui, ó, na costa do Peru, aqui, que é uma água quente. Justamente por estar na linha do Equador, receber muita radiação solar, essa água ela é quente, só que os ventos alísios, eles empurram essa água na direção da Oceania, olha só. Olha o que vai acontecer. Ele vai fazer esse recorte aqui do Pacífico. Olha os ventos alísios, ó. Olha os ventos alísios. Os ventos alísios vão empurrando essa água e essa água quente, ela começa a se amontoar. Tanto que, olha só, o nível do mar aqui, ele chega a ser cerca de 20 centímetros mais alto do que aqui. E a natureza sempre compensa, né, galera? Olha como é que a natureza vai compensar. Olha que fenômeno é esse. Os ventos alísios empurram essa água quente e água quente que traz chuva, ó. A água quente que deveria estar aqui, os ventos alísios empurram essa água e essa água vai trazer chuva aqui para a Oceania. Só que isso daqui é um ano normal, isso daqui é um ano normal. Não tô falando de El Ninho e nem de Laninha ainda. E aí, para compensar essa amontoada de água que acontece aqui desse lado, do outro lado a água fria ressurge num fenômeno chamado ressurgência, ó. E aí a água fria, ela não traz chuva, né? A água fria não evapora e não traz chuva. Ela tem a função de fazer outra coisa. Ela leva nutrientes que atraem peixes. Então é uma água boa para pesca, para fazer extrativismo animal. E é isso. Esse é um ciclo normal. Só que o que acontece no El Ninho? No El Ninho, o fenômeno El Ninho, ele acontece por conta do enfraquecimento dos ventos alísios. Os ventos alísios que estão vindo aqui, ó, em várias setas, e aí causam a ressurgência, ó, a água fria subindo. Olha o que acontece no El Ninho. O vento alísio, ele se enfraquece. E a ciência ainda não sabe o que causa o enfraquecimento dos ventos alísios. Ainda é um mistério para a ciência. A ciência sabe que os ventos alísios enfraquecem. E aí a circulação aqui do mar vai ser toda alterada. Essa troca aqui vai ser toda alterada. Porque a água quente, ela não é tão empurrada assim. Ela fica mais perto da costa aqui da América do Sul. Isso causa uma mudança absurda no padrão climatológico da Terra inteira. Olha isso. Isso muda tudo, porque a água fria traz peixes, né? Se a água fria não ressurge, aqui não tem peixe. Os pescadores. E aí foram eles que colocaram o nome do fenômeno de El Ninho, por conta do menino Jesus, porque acontece geralmente em dezembro, perto do Natal. E aí o que acontece no Brasil? No El Ninho, a gente tem muita chuva na região sul. Laninha. Laninha é exatamente o contrário do El Ninho. Laninha é o fortalecimento acima da média dos ventos alísios.
Olha como é que as setas dos ventos alísios estão mais grossas. Então a água que era empurrada num ano normal, num ano que não tem nenhum dos dois fenômenos e causava ressurgência, agora vai ser empurrada com mais força ainda. E isso também muda todo o padrão climatológico de uma forma inversa, né? Por isso que é a laninha. Olha o que vai acontecer. As chuvas vão vir aqui para dentro da Oceania, coisa que não acontecia no ano normal, e a ressurgência vai ser muito maior. Por isso que a gente fala que a laninha é o resfriamento anormal das águas do Pacífico e o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, por conta de toda essa dinâmica dos ventos alísios. Anomalia da temperatura na região El Niño 3.4. Ó, é isso que eu tava mostrando aqui, ó. 2016 aqui. Deixa eu ver o que o cara tá falando. No gráfico fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño, e o mais frio, um ano de Laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. Gostou da nossa explicação? Então dê um like. Gostei, obrigado, amigo. Muito obrigado. O ano de 2016 foi o ano mais quente da história. E a tendência é que um ano dentre os próximos 5, já contando com o de 2023, bata o recorde de 2016. Esperemos as cenas dos próximos capítulos, né?